Que a paz do Senhor esteja com todos, desejamos um dia e uma semana muito abençoados. Hoje a gente se prepara para uma jornada, sim, a um dos lugares mais sombrios da Bíblia, mas com a promessa de encontrar uma luz muito, muito brilhante. O nosso material de análise é o terceiro capítulo do Livro de Lamentações, é um texto de dor visceral que, de forma quase inacreditável, se torna um pilar de esperança. É um paradoxo fascinante, né? E para nos guiar nessa exploração, a gente tem o próprio texto bíblico, na versão Nova Almeida atualizada, e vamos nos apoiar bastante no comentário de Charles H. Dyer, que oferece uma análise, assim, muito perspicaz sobre a arquitetura e a alma desse capítulo. E a nossa missão aqui é bem clara: entender como é possível que, do fundo do poço, do desespero absoluto, o autor consiga articular uma das declarações de fé mais poderosas de todas as Escrituras. É um resgate da esperança a partir das cinzas, literalmente. Vamos desvendar como ele faz isso. É uma missão e tanto, porque o capítulo 3 não é só mais uma parte do livro. O Dyer o descreve como o coração de Lamentações. Ele usa uma metáfora visual muito forte. Ele diz que, se os outros capítulos são como um veludo preto de pecado e sofrimento, este terceiro capítulo funciona como o cenário perfeito para exibir o brilho cintilante do amor leal de Deus. Nossa, a própria estrutura já sinaliza que tem algo especial acontecendo. Enquanto os outros capítulos têm um formato acróstico, este é o mais complexo de todos. São 66 versos, com 3 versos para cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico. É uma verdadeira obra de arte literária construída em meio à ruína. Então vamos começar por esse veludo preto. Os primeiros 18 versos são um mergulho sem fôlego na experiência do sofrimento. A linguagem é crua, é física, pessoal. Ele já abre dizendo: eu sou o homem que viu a aflição, não é nós vimos, é eu vi. Exato. E a descrição só piora. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos. E depois cercou-me de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. É tão pessoal que chega a ser desconfortável, né? A gente fica se perguntando: quem é essa voz? É uma pessoa real ou é a nação de Judá falando como se fosse uma pessoa? Essa é a questão central para começar. E a análise de Dyer é muito útil aqui. Existe um debate sobre isso, claro. Alguns defendem que o eu é uma personificação de Jerusalém, mas o argumento mais forte e o que o Dyer defende é que essa voz é do próprio profeta Jeremias. Os paralelos entre o sofrimento descrito aqui e o que a gente sabe da vida de Jeremias são impressionantes demais para ser coincidência. Que tipo de paralelos? Bom, pense na biografia do profeta. O narrador aqui ele é odiado pelos compatriotas. Jeremias também foi. Ele é ridicularizado, chamavam Jeremias de louco. Ele é alvo de complôs, tentaram matar Jeremias várias vezes. Ele chora amargamente pela destruição do seu povo. Afinal, Jeremias é conhecido como o profeta chorão, né? A dor que a gente lê nesses versos parece ter sido tirada direto das páginas da vida dele. Entendi. Mas se é tão pessoal, como é que pode representar o sofrimento de uma nação inteira? E aí é que está o ponto genial que o Dyer esclarece muito bem. Embora a voz seja de Jeremias, a dor que ele descreve transcende a experiência individual. Ele se torna um arquétipo, sabe? Um representante. Ele usa as próprias feridas como um espelho para refletir as feridas de todo o povo. É como se ele dissesse: a dor que vocês sentem coletivamente, eu a sinto na minha própria carne, nos meus próprios ossos. Uau! Isso dá uma autenticidade, um peso à lamentação que uma figura abstrata de Jerusalém talvez não tivesse. A dor mais profunda, muitas vezes, precisa de uma voz pessoal para se tornar universal. A dor dele vira um megafone para a dor de todos. E as imagens que ele usa para descrever essa dor, sob a mão de Deus, são brutais. São aterrorizantes. A análise destaca algumas que são particularmente fortes. Primeiro, essa sensação de que Deus, que deveria ser seu protetor, se tornou seu adversário. O verso 3 diz que Deus voltou a sua mão contra mim o dia todo. O dia todo. Depois, a imagem de Deus como um predador selvagem, um urso à espreita ou um leão que o despedaça.
Isso inverte completamente a imagem do bom pastor. E tem aquela do verso 12: fez de mim um alvo para sua flecha. Essa imagem de ser um alvo para Deus é de uma crueldade imensa. Sugere que o sofrimento não é aleatório, mas intencional, pessoalmente direcionado. Exatamente. Ele se sente caçado por Deus. E o resultado é uma exaustão completa da alma. Ele descreve a experiência como sendo alimentado com ervas amargas e fel. Ele perdeu a paz, esqueceu o que é a felicidade, e no verso 18 ele chega no fundo do poço com a declaração: a minha força e a minha esperança no Senhor pereceram. É o fim da linha. Não tem mais nada. E então, quando parece que ele vai se afogar nesse desespero, quando a escuridão é total, ele para e muda completamente de assunto. A virada a partir do verso 19 é uma das mais chocantes e radicais de toda a literatura. Nada nas circunstâncias mudou, né? O inimigo ainda está lá, a cidade está em ruínas. A mudança é puramente interna. O que acontece na mente dele nesse momento? É o ponto de inflexão de todo o livro. A mudança não vem de um estímulo externo, mas de um ato deliberado da vontade. Ele diz no verso 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ele escolhe lembrar de algo diferente. Ele escolhe. Isso. Em vez de ficar remoendo a dor, ele força propriamente a focar em outra realidade. E a realidade que ele escolhe lembrar está nos versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa frase, renovam-se cada manhã, é cantada em igrejas no mundo todo. Mas o contexto dela é de uma devastação total, é impressionante. O que significa exatamente essa misericórdia ou amor leal, como algumas traduções trazem? Para entender a força dessa declaração, a gente precisa olhar a palavra hebraica original, hesed. Dyle explica que hesed é um dos termos mais ricos do Antigo Testamento. Não se trata só de um sentimento de compaixão ou pena. Hesed é um amor baseado em uma aliança, em um compromisso. É a fidelidade inabalável a um pacto. Ah, então não é um sentimento, é quase um contrato. Um compromisso. Isso muda tudo. A esperança dele não está baseada na possibilidade de Deus sentir pena dele, mas na certeza de que Deus vai cumprir sua palavra e ser fiel ao seu próprio caráter. Precisamente. Mesmo quando Judá quebrou a aliança de forma espetacular, a fidelidade de Deus não dependia da deles. O hesed de Deus é unilateral nesse sentido. Ele permanece fiel mesmo quando o seu povo é infiel. É por isso que Jeremias pode dizer, não fomos consumidos. A destruição poderia e deveria ter sido total. O fato de ainda existir um remanescente era a prova viva desse amor de aliança. E a analogia que o Dyer usa pro renovam-se cada manhã é perfeita. Sim, ele compara o hesed de Deus ao maná no deserto. O povo de Israel não podia estocar o maná para o dia seguinte. Ele estragava. Eles precisavam confiar que, ao acordar, Deus teria provido uma porção nova e fresca para aquele dia. Entendi. A misericórdia de Deus funciona da mesma forma. Não dá para viver da misericórdia de ontem, nem acumular para a semana que vem. É uma dependência diária, uma confiança que precisa ser exercida a cada novo amanhecer. É uma fé muito ativa, então. Você tem que acordar e escolher confiar de novo. Todos os dias. E a partir dessa lembrança, dessa escolha de focar no caráter de Deus, Jeremias começa a extrair lições do próprio sofrimento. Ele começa a teologizar a dor dele. Sim, ele não para na declaração de esperança. Ele a usa como uma lente para reinterpretar tudo o que está acontecendo. É aqui que a análise de Dyer aponta porque ele chama de 7 princípios sobre a aflição, que Jeremias desenvolve do verso 25 ao 40. Ele começa a organizar os pensamentos e a encontrar sentido no meio do caos. Em vez de listar todos os 7, vamos focar em alguns que parecem mais difíceis de engolir no meio da dor. Qual se destaca? Um dos mais contraintuitivos, e talvez o mais importante, está nos versos 32 e 33. Jeremias afirma que, embora Deus traga a aflição, ele se compadece,
porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Em outras palavras, Deus não tem prazer no sofrimento. Isso é muito difícil de acreditar quando se está sofrendo. Porque se Deus é soberano e a aflição está acontecendo, a conclusão mais fácil é que ele a deseja. Como a análise de Dyer aborda essa aparente contradição? A distinção crucial aqui é entre a vontade permissiva de Deus e o que lhe dá prazer. A aflição, no contexto de Lamentações, é a consequência direta e justa do pecado de Judá. Deus a permite como um ato de disciplina, com um propósito corretivo. Mas permitir algo por um bem maior não é o mesmo que ter prazer sádico na dor em si. O coração de Deus, sua natureza essencial, é de compaixão e excede. A disciplina é o ato estranho. A misericórdia é sua natureza. É como um pai que disciplina um filho. O ato é necessário, mas não é feito com alegria. Exato. Essa é a ideia. Entendi a distinção. E qual outro princípio é fundamental para essa virada de chave dele? O sexto princípio, o reconhecimento da causa raiz. No verso 39, ele pergunta: por que se queixa o ser humano, o homem, dos seus próprios pecados? E isso leva diretamente ao sétimo princípio, que é o propósito de tudo: levar o povo de volta para Deus. O sofrimento não era só punitivo, era corretivo. E é por isso que toda essa sessão culmina na exortação do verso 40. Examinemos os nossos caminhos e os provemos, e voltemos para o Senhor. A esperança não gera passividade, mas autoexame e ação. O que nos leva à parte final do capítulo, a oração. E aqui eu notei uma dança fascinante nos pronomes. Ele começa a oração no plural, nós pecamos, mas na parte final ele volta a ser intensamente pessoal, usando eu, meu, minha. Parece uma jornada de ida e volta do coletivo para o individual de novo. O que está acontecendo ali? Essa mudança é a chave para entender a estratégia da oração dele. A análise de Dyer mostra que a oração tem duas partes distintas que se complementam de forma brilhante. A primeira parte, dos versos 41 a 47, é essa confissão coletiva. Jeremias atua como um sacerdote, um porta-voz da nação, dizendo: nós pecamos e fomos rebeldes, por isso não nos perdoaste. Ele lidera o povo no reconhecimento da responsabilidade coletiva. Ok, essa é a parte do nós. E a volta para o eu? Na segunda parte, do verso 48 em diante, ele muda para o singular para fazer algo poderoso. Ele usa a própria história de libertação pessoal como um modelo tangível de esperança para toda a nação. É como se ele dissesse: eu sei que é difícil acreditar que Deus pode nos salvar agora, mas olhem para o que ele fez por mim. Ele pode fazer o mesmo por vocês. E ele não está falando de uma libertação qualquer. Ele está se referindo a uma experiência muito específica, a do poço, certo? Exatamente. Ele está muito provavelmente se referindo ao incidente narrado no livro de Jeremias, quando ele foi jogado numa cisterna lamacenta para morrer de fome. É uma experiência de morte iminente. Os versos 53 a 55 são muito gráficos. Lançaram-me vivo numa cova e atiraram pedras sobre mim. As águas correram sobre a minha cabeça. Então eu disse: estou perdido. Espera um pouco. Ele está no fundo de um poço, com lama até o pescoço e as pessoas jogando pedras para garantir que ele morra. E a reação dele é invocar a Deus. Isso não soa quase sobre-humano? A maioria das pessoas estariam em pânico absoluto, gritando por socorro ou amaldiçoando os inimigos. Soa? E é por isso que é um testemunho tão poderoso. No seu momento de maior desespero, ele clama a Deus. E a evidência de que se tratava de uma cisterna física e não só uma metáfora é forte. A análise de Dyer ressalta a frase "atiraram pedra sobre mim". Se ele estivesse só se afogando na lama, jogar pedras seria desnecessário, entende? As pedras indicam um poço seco ou uma cisterna onde ele era um alvo visível. Era uma situação real e desesperadora. E qual foi a resposta de Deus no fundo daquele poço? Dele. Versos 57. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste: não tenha medo. No momento que parecia ser o fim, a presença de Deus se manifestou com uma palavra de conforto e segurança. E é aqui que a conexão fica clara.
Assim como Deus ouviu Jeremias do fundo da cova e o resgatou de uma morte certa, ele também poderia ouvir a nação de Judá de sua cova do exílio e resgatá-la. Ah, então ele está usando a própria biografia como prova. Ele se torna a evidência A da fidelidade de Deus. Não é mais só uma teologia da esperança, é um testemunho vivo. Se ele fez por mim, ele pode fazer por vocês. Exatamente. A libertação pessoal de Jeremias se torna a garantia da possibilidade de uma libertação nacional. Ele se torna um exemplo vivo de que Deus ouve o clamor vindo das profundezas e é poderoso para salvar. Sua história pessoal se torna a base da esperança coletiva. Que jornada incrível dentro de um único capítulo. Começa com uma descrição brutal, quase insuportável, de um sofrimento que parece isolar o indivíduo do mundo. Depois, um ponto de virada que não depende de nada externo, só de uma escolha interna de lembrar quem Deus é. E, por fim, essa memória se transforma em uma oração que usa a história mais sombria da vida do autor como o farol mais brilhante de esperança para todos. O que isso tudo significa, então? Que a esperança não nasce da ausência de dor, mas da memória do caráter de Deus ativada em meio a ela. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir. A análise de Dyer nos mostra que a esperança de Jeremias não foi um otimismo vago ou um pensamento positivo. Foi uma escolha disciplinada, um ato de vontade de trazer à memória a natureza de Deus quando todos os seus sentidos lhe diziam o contrário. Isso levanta uma questão importante para nós. Qual é o papel da memória ativa do ato intencional de lembrar quem Deus é e o que Ele já fez na nossa própria capacidade de suportar e encontrar sentido no sofrimento? Uma pergunta poderosa para meditarmos. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.